Mais um Saúde Integrativa. E vamos falar de um assunto que é o assunto do momento, né? Que é a Copa do Mundo, mas não sobre futebol, mas de outros aspectos relacionados à competição, porque mexe com muita coisa. Será que a gente pode fazer um paralelo, Carol, sobre o que acontece na Copa, nos campos, com os jogadores e o que acontece com a gente, com a nossa vida e com os nossos desafios? Eu acho que sim. Eu gostaria de trazer esse paralelo, essa visão, e para trazer principalmente reflexão sobre o que vem acontecendo e o que a gente pode extrapolar, né, para o nosso dia a dia. Quero começar aqui dizer que eu gosto muito de futebol, eu entendo de futebol, assisti muito futebol com meu pai. E a semana passada eu ia trazer sobre a Copa, né? E que bom que tudo aconteceu como aconteceu, porque hoje eu trouxe uma visão que eu sinto que vai ser mais interessante do que seria a semana passada. Eu estava assistindo o jogo do Brasil na semana passada, e quando eu comecei a ver os jogos, eu falei assim, não vai dar certo, esse time não vai conseguir chegar muito longe. Era uma percepção que eu tinha, né? Porque eu não sentia muita garra, muita força, que é o que normalmente a gente vê no Brasil, um pouco de desânimo ali, de apatia. E eu estava assistindo o primeiro tempo contra o Japão, e eu sei que os japoneses correm muito, né? São muito rápidos. E fazendo outras coisas, e aí o primeiro tempo eu falei, nossa, chega, não vai ter mais nada. E aí no segundo tempo foi uma mudança tão grande. E eu vi algumas análises e eu fiz a minha análise que o Brasil ele só conseguiu vencer por algo que é conhecido como força mental. Então, a princípio mudou apenas um jogador, e esse jogador entrou com muita força, muita potência, e isso tudo repercutiu no grupo todo, porque normalmente quando tem ali uma pessoa que traz uma liderança ou que traz um movimento diferente, isso traz um equilíbrio para várias pessoas, né? A gente vê muito isso como sincronicidade, ou o que o movimento de uma pessoa traz para um grupo. E trouxe a vitória. E quando a gente olha para isso, a gente pode pensar ou refletir sobre quantas vezes a gente precisa também desenvolver essa força mental para que a gente consiga ultrapassar os desafios. Pode ser que a gente precise ser mais rápido, pode ser que a gente precise ser mais forte, pode ser que a gente precise usar de mais criatividade. E muitas vezes nós vamos precisar mudar o jogo, mudar a rota. Recalcular. Exatamente. E isso requer jogo de cintura e requer muitas vezes coragem também. Então, o que aconteceu naquele jogo, eu trouxe para o que pode acontecer para a nossa vida todos os dias. A gente precisa dessa força mental, porque se a gente tem um equilíbrio mental, que a gente consegue ali manter isso, a gente consegue ter gestão das nossas emoções e o nosso corpo responde, porque mente e corpo está muito relacionado. Tem muitas análises sendo feitas depois da perda do jogo, né? E a Copa do Mundo é o ápice de uma carreira de um jogador de futebol. Então a gente precisa ficar com essa informação. Como que a gente pode fazer para chegar no ápice dentro da nossa carreira ou dentro da nossa função? Se a gente olhar hoje para a seleção e para as seleções anteriores, nós estamos em um jejum de muitos anos, 24 anos até antes da perda e agora 28 anos até a próxima Copa. E aí eu trago uma reflexão. O que será que mudou no que a gente vê hoje dessas seleções atuais do que era antigamente? Eu fiz uma análise que hoje muito mais dinheiro está envolvido. Existe um estrelismo muito grande, porque jogadores saem do Brasil, ganham uma ascensão, tem também muita questão de mídia social que expande, extrapola ali, sim, né, influência. E a questão das bets, isso está tirando o sono e a paz e dinheiro de muitas famílias, acabando com algumas famílias. E aí, eu vim pensando, e alguns influencers, inclusive pessoas conhecidas no Brasil, começaram a fazer a seguinte pergunta: será que ainda existe aquele amor pela camisa do time? Pela camisa do Brasil? Porque a gente via isso de forma muito clara, né? E isso é muito importante. Nós precisamos saber que quando a gente quer muito algo, um sonho, conquistar um objetivo, independente do que seja, nós temos que ter amor pelo que a gente faz. A gente precisa colocar os nossos esforços, conseguir com coragem, com vontade, com garra, com força, porque senão a gente pode entrar no movimento de tudo bem, tanto faz, fica confortável, deixa que o outro faz em relação ao jogo, e não a gente deixa de chamar ali aquela responsabilidade para nós.
né? É um time, no caso da Copa, mas e na nossa vida? Nós precisamos acreditar que a gente pode fazer para conseguir conquistar. Tem até uma participação de um ouvinte que eu acho interessante falar nesse momento, doutor Ewaldo. Ele mandou assim, foi o que aconteceu com a Argentina quando o Messi manteve a calma e acreditou que não seria o fim e acabou vencendo. Ontem foi uma vitória histórica da Argentina de virada. Sim. O Egito estava ganhando de 2-0. E aí no final, sem ir para a prorrogação, a Argentina conseguiu fazer 3 gols vencendo no tempo normal. Então, realmente, eles têm raça, o que faltou para o Brasil. Eles acreditaram, E eles conquistaram o impossível. E o Brasil poderia ter feito isso. Sim, no domingo. Com certeza. Tiveram oportunidades. Tiveram chances para isso. Mas talvez tenha faltado essa garra, essa vontade de verdade, né? E aí eu trago um ponto aqui importante, né? Quando a gente fala da nossa vida, de liderança, no caso de um time, existe um líder. E qual é o poder da liderança? Quando a gente olha para aquela cobrança de pênalti que foi perdida, o artilheiro do time tem que fazer a cobrança. Ele tem experiência ali no jogo, porque treino é treino, jogo é jogo. E é assim na vida. Então, quando aquele artilheiro chama a responsabilidade para ele, fala, não, deixa que eu cobro, o time todo sente que aquilo pode ser resolvido. E não foi o que aconteceu. Então, quando a gente olha por um líder e a gente olha para o papel de uma liderança, a gente precisa entender que a gente, quando assume esse papel, precisa pagar o preço. Precisa correr risco, precisa ter uma postura a partir daquele papel que a gente se colocou para desempenhar, a partir daquela função. Porque todos ficam esperando aquele líder, aquela liderança. Isso é muito importante em empresas, inclusive. Então, o líder dita muito o que precisa acontecer. E a gente viu a diferença disso quando o Neymar estava num campo. Então, ele falou, não, eu vou bater esse pênalti. Isso acontecia com o Romário, acontecia com o Ronaldo. Eram os grandes artilheiros e a função dele era cobrar o pênalti. Eu queria trazer aqui uma lição para a gente refletir sobre o jogo com a Noruega, né? O que essa seleção grandiosa que é a Noruega pode nos trazer de aprendizado, que eu falo muito aqui na saúde integrativa? Primeiro que eles trouxeram a Noruega em relação à comida para cá. Eles trouxeram quilos e mais quilos de comida, não sei se você sabe. Eles não vão comer nada dos Estados Unidos. Eles trouxeram carregamentos de comida porque eles acreditam na qualidade da comida deles e não na qualidade da comida dos Estados Unidos. Haaland, que foi considerado o grande matador, mas na verdade ele é um épico dos campos, né? Para mim ele realmente é o Golias, que muito compararam ele ao Golias. Ele se alimenta muito bem. Ele tem qualidade de sono. Ele é um atleta, ele foca em algo que eu venho falando muito, que é a meditação. Então, ele precisava de uma única chance. E eu vi muitos vídeos dele e percebi o quanto ele era grandioso. E no Brasil, ele estava ali quase que apagado no começo, mas ele teve uma chance que era o que ele precisava. E com foco, atenção, ele foi lá e fez e conquistou. Ele foi caminhando. Quando a gente tem força mental, quando a gente tem foco, atenção, a gente consegue o que o Haaland busca, que é a alta performance. E a alta performance, a produtividade, não é algo desequilibrado, que traz estresse, que traz estafa. Não, pode ser com calma, pode ser com equilíbrio, porque isso é bem importante. Para finalizar, eu quero falar sobre quedas, dores, lesões e superação. Porque eu vejo muita gente criticando jogadores, e principalmente o Neymar. Eu não vou sair aqui defendendo, mas eu gostaria de trazer um ponto de vista bem importante. Ele, como assim outros jogadores que ficam em muito destaque, sempre tem muitos desafios porque eles estão em evidência. E jogadores se machucam e têm lesão e sofrem dores, e só quem já passou por uma lesão sabe quão doloroso é. Eu já tive lesão e eu sei o quanto difícil é para dançar ou fazer uma atividade física. Eu não sou bailarina profissional, nem uma jogadora, e eu sei o quanto a gente precisa se recuperar. Neymar, mesmo com a sua forma física sem estar na sua totalidade, conseguiu ir lá e fazer o papel dele. E muitos não fizeram. E o que acontece no Brasil é que a memória é muito curta das conquistas anteriores. Então, muitas pessoas deixam de valorizar tudo que um jogador de alta performance já conquistou, porque hoje é tudo muito rápido, é como um feed. Então, esquecem do que já foi conquistado. E a gente precisa valorizar isso, porque existem muitos julgamentos, muitas críticas,
E muitas vezes a gente precisa apoiar essas pessoas em momentos de desafio, porque era sempre uma equipe, não só uma única pessoa, né? Sim. Qual que é a solução, então, para uma Copa, na minha opinião, ou para qualquer função, para qualquer atividade? O amor pelo que a gente faz. Só quando a gente faz algo por amor, apesar de todos os desafios, a gente consegue cumprir um papel. Então eu vou trazer um texto rápido do Maktub para falar um pouquinho sobre isso. Nós pensamos, bem, realmente parece que a liberdade do homem consiste em escolher a própria escravidão. Trabalho 8 horas por dia e, se for promovido, passarei a trabalhar 12 horas. Casei e agora não tenho tempo mais para mim mesmo. Procurei Deus e sou obrigada a ir a cultos, missas, cerimônias religiosas. Tudo que é importante nesta vida, amor, trabalho, fé, termina se transformando em um fardo pesado demais. Diz o mestre, só o amor nos faz escapar. Só o amor ao que fazemos transforma a prisão em liberdade. Se não podemos amar, é melhor parar agora. Jesus disse, se teu olho esquerdo te escandaliza, fura-o. É melhor estar cego de um olho do que fazer com que todo o seu corpo pareça nas trevas. A frase é dura, mas é isso aí. É isso aí mesmo. Muito bom, muito bom. Doutora, que coluna. Acho que conseguiu compilar tudo que tem por trás da Copa do Mundo, né? Além da competição, além do esporte, é para a vida mesmo. Muito obrigada por mais essa coluna. Eu que agradeço, para mim, como sempre, foi um prazer. Eu vou terminar com um poema bem curtinho do Fernando Pessoa, que eu sempre falo no final das minhas aulas para os meus alunos, buscando estimulá-los e incentivá-los a ter amor pelo que fazem. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive.